minha gente, começando agora 8 horas em ponto, 8 da noite em ponto. Já temos 10 pessoas conectadas aqui na live, que coisa boa, atenderam bem ao meu convite, eu fico muito feliz por isso. Mais uma pessoa entrando. Eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês estão ouvindo bem, se conseguem me ouvir bem, sinalizem, por favor, porque eu só gostaria de um feedback para saber se o áudio tá bom, a altura da minha voz tá boa, para a gente conversar direitinho. E quem for chegando também, quiser dizer oi, já tem aqui Madrinha Zélia, Fagna da Silva, que sempre vejo aí acompanhando minhas publicações. Meu amigo Pitácio Germano também já está por aqui. Pitácio é jornalista lá em Patos. Ontem nós fizemos uma live super bacana no Instagram, uma live muito produtiva, falamos sobre os influenciadores digitais, né? Como eles podem contribuir nesse momento de crise para os empreendedores. Foi uma oportunidade incrível que eu tive com a Pitácio e também com a Rafaela Gomes, que trabalhou aí em TV Paraíba, TV Correio, está lá em Patos, na assessoria do Shopping Patos, ou melhor, do Patos Shopping. E Pitácio Germano é um grande jornalista e eu fico muito honrada, né, de ter tido a oportunidade de conversar ontem com eles e com uma audiência muito bacana. Tem mais gente chegando, Iraci Nunes, Maria Madalena, minhas conterrâneas da Vila Nova Descoberta. Então, já temos 17 pessoas aqui acompanhando nossa live, 20 agora. Então já dá pra gente começar, né? Josileide Herculano, Jó. Então um abraço aí para todo mundo. Bom, pessoal, agora formalmente boa noite, né? Obrigada por todos vocês estarem aqui comigo nesta noite, nesse momento de quarentena, né, que a maioria de nós estamos vivendo. Então, é motivo de grande alegria receber a participação de vocês aqui na nossa live. Podem interagir, podem fazer perguntas, podem sinalizar aí que a gente vai conversando. É meio que um bate-papo mesmo, um diálogo, tá certo? Eu ouvindo bem, eu acho que o som tá bacana, né? E a gente vai conversar um pouquinho. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Eu imagino que tem algumas pessoas aí que estão tendo contato com o meu perfil pela primeira vez agora. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Laura Andrade, eu sou natural de Mogeiro, tenho formação em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, tenho especialização em comunicação digital e marketing de dados pela Faculdade SESREI e agora eu sou mestranda em jornalismo pelo programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Ao longo da minha graduação eu passei por algumas empresas, então eu vou citar aqui as empresas pelas quais eu passei e que foram de fundamental importância para que eu pudesse estar aqui hoje debatendo alguns conteúdos com vocês. A experiência prática é sem dúvida muito complementar e que prospecta realmente o profissional. Então eu passei pelo Senai Paraíba, unidade de Campina Grande, passei pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, passei também pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, também passei pela TV Paraíba, afiliada à Rede Globo, unidade de Campina Grande. E agora, ótimo, o Ginaldo Eduardo já deu aqui um feedback do áudio, tá muito bom. Obrigada, meu amigo. Obrigada pelo carinho da audiência. Passei pela TV Paraíba, afiliada à Rede Globo, aqui em Campina Grande. E também, agora mais recentemente, estou na Rádio Mogeiro FM, apresento um programa ao lado do meu amigo Tony José, que certamente também está acompanhando essa live. E trabalho também com assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Mogeiro, a Câmara dos Vereadores. Então, todo esse processo de comunicação que vocês veem aí na página da Câmara Municipal tem a minha assinatura. Toda
toda essa parte de transmissão ao vivo, toda essa parte de comunicação mesmo da Câmara Municipal, tem a minha coordenação. Tá certo? Então eu decidi gravar essa live de hoje, primeiro porque a maioria de nós estamos em quarentena, né? Acredito que só não os profissionais de saúde, de segurança pública e alguns outros profissionais, mas a maioria está em quarentena, então a gente tem bastante tempo livre para conversar. E é sobre exatamente essa questão do tempo livre, né, de como as empresas elas podem fazer, os empreendedores e as pessoas que estão enxergando também nesse momento de crise uma eventual possibilidade de empreender, também podem aproveitar esse momento para estudar, né, se qualificar, analisar de que forma podem empreender e fazer isso no futuro, especialmente quando finalizar esse período da pós-crise. Pois é, então vamos começar aqui a falar primeiro sobre o cenário da China, né? Os últimos acontecimentos, como eu coloquei aqui na legenda da live, é exatamente para a gente contextualizar essa questão da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, que a gente é a todo instante bombardeado com informações de várias fontes, de vários veículos de comunicação diferentes, né? Tem também as notícias falsas que a gente recebe, as famosas fake news. Então é importante a gente parar mesmo um pouco e fazer esse filtro. Então vamos entender primeiro o cenário da China e a importância da China para o Brasil. Bom, a China ela é uma grande potência mundial. Ela é responsável por uma grande parcela do PIB, ou seja, ela é responsável por uma grande parcela, uma grande contribuição na economia do mundo. Então, qualquer coisa que afeta lá na China tem repercussões, tem desdobramentos no Brasil inteiro, especialmente quando a gente fala de economia. Então, o que aconteceu? O coronavírus é uma mutação de um vírus que, segundo estudos, segundo pesquisas, estava em um morcego, e lá na China tem um animal que é muito comercializado, que é o pangolim. Então, os estudos apontam, ainda não é confirmado, que esse pangolim foi o principal transmissor dessa doença para os seres humanos. Então, o que aconteceu? Iniciou lá na China, e a China, ela, de certa forma, as pessoas, né, como o contágio da doença é muito rápida, começou a se espalhar entre os habitantes chineses e aí em outras partes do mundo também, quando as pessoas se deslocavam da China para outras partes do mundo, e finalmente chegou no Brasil, né? O primeiro caso registrado aqui no Brasil foi em fevereiro, um homem de 61 anos que já está curado. Graças a Deus, nós temos aí já a primeira pessoa que contraiu o coronavírus já foi curada. Então, a gente entende a importância da China no contexto econômico e no contexto geral também. Então, só recapitulando, qualquer coisa que acontece economicamente na China, ela impacta o mundo inteiro. Porque, por exemplo, o Brasil, ele vende muito para a China, então ele vende minério de ferro, ele vende petróleo, ele vende carne, ele vende soja. Então, por exemplo, a China ela já não tinha mais condições de comprar do Brasil inicialmente. Ela exporta muitos produtos de tecnologia, por exemplo, chips, partes que formam o celular, partes que formam aqueles eletrodomésticos da linha branca, da linha marrom. Então, tudo isso é de responsabilidade da China, né, de fazer essa exportação. E também ela compra os nossos produtos, nossa soja, nosso minério de ferro, nosso petróleo e tudo mais. Então, houve também já essa dificuldade econômica entre a China e os demais mercados. Então, dando continuidade ao nosso tema aqui debatido, vamos só recapitular. Olha só, meu amigo Severino Bezerra está aqui acompanhando a gente, o querido vereador presidente da Câmara Municipal.
Obrigada aí pelo suporte de sempre, meu amigo. Carlão Melo também está acompanhando a gente, de Itabaiana. Obrigado, meu amigo Carlão. Juraci do Nascimento Tizen, que é minha prima, está acompanhando também a live de hoje, lá de Brasília. Olha aí como a importância da comunicação digital, que é exatamente isso que eu vou falar daqui a pouquinho, em um segundo momento. O Carlão está mencionando aqui o vento do ventilador. Mas eu espero que não esteja atrapalhando, né, meu amigo? Espero que esteja tudo bem. Então, assim, essa live de hoje, pessoal, não é para ser opinativa. Minha opinião não é opinar sobre decisões de governadores, decisões do presidente, não é. Minha opinião é transparecer os últimos acontecimentos, contextualizar um pouquinho e dar dicas, né, que é a minha especialização, é dar comunicação e marketing digital para todo mundo, especialmente para quem empreende de alguma forma. Então vamos aqui contextualizar as notícias. Olha só, no dia 23 de março, o presidente Bolsonaro, ele apresentou uma medida para suspender contrato de trabalho por até 4 meses. Na mesma tarde desse dia, ele mandou suspender essa medida e anunciou 88,2 bilhões de reais que previa ajuda para estados e municípios. No domingo anterior, o ministro da Saúde, Mandetta, ele falou sobre a questão das eleições, né, que poderia haver olha, Beto, meu amigo vereador Beto, Fagner da Silva, que mora no Rio Grande do Norte, está acompanhando a gente, Paulo Ramos. Então, Mandetta, ele falou sobre uma possível mudança no calendário das eleições, né? Então, só trazendo aqui as notícias para a gente contextualizar, isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, Bolsonaro disse que havia cooperação e entendimento entre ele e os governadores, porque gerou aquela polêmica, né, que os governadores estavam fazendo tudo sozinhos, estavam tomando atitude sozinhos e Bolsonaro não estava, de certa forma, juntos, né, unidos para ver o que poderia ser feito com relação a essa pandemia. Só esclarecendo, pessoal, que pandemia é uma epidemia, só que muito mais generalizada. Então, a pandemia ela pode acontecer num continente ou no mundo inteiro. Então, a gente é bem acostumado a ouvir o termo epidemia, que é algo bem menor, mas pandemia é algo muito grande, por isso que foi denominado de pandemia, né? É uma nomenclatura que existe na área da saúde e ela serve exatamente para classificar uma epidemia de grandes proporções, né? Questão de continente e do país inteiro, do mundo inteiro, aliás. Voltando aqui à questão das notícias, na terça-feira, dia 24, aconteceu o pronunciamento do presidente, que acredito que a maioria de nós ou assistiu ou viu a repercussão aí depois nos veículos de comunicação. E também na ocasião o presidente ele suspendeu o pedido de respostas via lei de acesso à informação. Só para esclarecer, a lei de acesso à informação, a lei 12.527/2011, é uma lei que possibilita que todos os cidadãos, qualquer cidadão, tenha acesso a informações públicas de órgãos, do legislativo, do executivo, do judiciário. Então, essa lei, ela possibilita que nós, cidadãos comuns, e também a imprensa, ela tenha acesso a essas informações, né, dos órgãos legislativo, executivo e judiciário. Então, o que aconteceu nesse momento? O presidente, ele fez uma ressalva aí nessa parte, que ele suspendeu a questão da lei de acesso à informação nesse período de pandemia. Só para a gente concluir aqui, eu vou traçar aqui uma métrica de como os países eles essa
questão da pandemia. A União Europeia, por exemplo, ela suspendeu regras de disciplina orçamentárias obrigatórias. A Alemanha anunciou um pacote de 850 bilhões de euros e depois, ou seja, significa mais de 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais para a questão da pandemia. O Reino Unido ele vai bancar até 80% do salário dos trabalhadores. A França anunciou um plano de 4 bilhões de euros e os Estados Unidos doará cheques de $1.000 para quem precisa. Só para a gente fazer um panorama entre esses países e o Brasil. Lembrando que o meu objetivo aqui não é opinar, é apenas apresentar as informações e cada um de vocês tirem suas próprias conclusões. Agora, efetivamente, vamos falar do que eu gosto muito, que é empresas, empreender, dicas digitais. A gente está vivendo, pessoal, um momento bastante conturbado, né? Um momento de crise. Inclusive, alguns especialistas, eles assemelham os efeitos dessa crise que nós estamos vivendo agora com a crise da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito grande. Wagner Iris, acompanhando nossa live de Blumenau, Santa Catarina. Muito obrigada, Wagner Iris. Então, muitos especialistas, eles comparam os efeitos dessa crise à Segunda Guerra Mundial, por causa da questão de fechamento de fronteiras, por causa da questão da mudança cotidiana de cenário. Uma coisa acontece hoje, a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã. Então, a todos os dias, a todo instante, a gente está vivendo em uma instabilidade. O cenário está mudando, a gente não sabe, né? Ora alguns dizem que vai encerrar a quarentena, ora outros dizem que não, ora um governante diz que é importante, né, ficar nesse isolamento social, ora não. Então, é um momento de extrema instabilidade. E é nesse momento que as empresas não sabem o que fazer. É nesse momento que os empreendedores, eles simplesmente param e dizem, e aí? Aqueles que vendem itens que não são de necessidade básica. Por exemplo, quem vende roupa, quem vende joias, quem vende outras coisas que não é de necessidade básica, como o próprio alimento. E eu acredito que até os empreendedores que trabalham com alimentos, né, também eles devem estar sentindo um pouco disso. Então, gente, esse momento é um momento para a gente ser solidário. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a cada um de vocês que está assistindo essa live neste momento: nós precisamos ser solidários, nós precisamos nos unir, nós precisamos dar as mãos. É um momento que nós precisamos de cada vez mais solidariedade. É um momento que a gente tem que parar, já que a gente está com um pouco mais de tempo, e reavaliar certas coisas, né? Reavaliar como está a nossa presença digital, especialmente porque a gente viu a importância agora da comunicação digital. Muitas escolas, elas estão fazendo uso de tecnologias digitais para continuar suas atividades. Muitas empresas que não têm presença digital estão se inserindo, estão criando canais, estão atualizando suas plataformas digitais. Então, essa crise, ela mostra para a gente, na verdade, a importância de termos canais de comunicação digital. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer: ficar calmo, ser solidário, ajudar o outro, até mesmo o nosso concorrente. Eu vou dar um exemplo para vocês. As empresas de telefonia, Claro, TIM, Oi, Vivo, todas se juntaram e estão juntas com o mesmo propósito, que é, né, se auxiliar para passar por esse momento de crise. Então, veja a importância da gente deixar nosso ego um pouco de lado, deixar nosso orgulho um pouco de lado e se juntar até mesmo a quem a gente,
né, determina como nosso concorrente. Então agora é hora de sobreviver. Esse momento também é um momento, como eu disse a vocês, da gente planejar. Aí você pode perguntar, Laura, como é que a gente vai planejar em um momento de incertezas? Como é que a gente vai planejar em um cenário que muda a todo instante? Bom, você vai planejar, nem que seja para o período pós-crise. Você vai planejar, nem que seja para o dia seguinte, mas você tem que planejar. As coisas que não têm planejamento, elas tendem a dar errado inicialmente. Então não é só os empreendedores, é nós mesmos na nossa vida. Vamos aproveitar, por exemplo, esse tempo livre para capacitar nossos funcionários, né, as empresas que estão de portas fechadas por causa dos decretos, né, dos governantes que pediram para fechar as portas. Primeira coisa, não devemos demitir nossos funcionários. Primeiro porque isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar, sua empresa vai voltar a funcionar, as pessoas vão voltar a comprar de você, isso é apenas momentâneo. Então, se você demitir o seu funcionário agora, você vai perder alguém muito que pode ser útil também em outra parte da sua empresa agora, e você vai ter toda a questão de encargos trabalhistas, toda a questão desses problemas, né, que envolvem o trabalhador e o empregador e o colaborador, e também sua empresa vai ficar mal vista perante a sua audiência. Então, esse é o momento, não é o momento da gente demitir ninguém, da gente soltar a mão de ninguém, então vamos se unir. E a dica que eu dou é exatamente essa: aproveitar o momento livre para indicar ao seu funcionário cursos que ele pode fazer online de forma gratuita, captar o seu funcionário para lhe ajudar em outra ocasião. Então, se o seu funcionário ele fazia trabalhos em determinados setores do seu empreendimento, leve ele para fazer outras coisas que dê para fazer sem que ele precise ficar de fora. Outra coisa também, por exemplo, se você é dono de uma lanchonete, dono de um restaurante, dono de algum estabelecimento que você precisa de clientes e não pode fechar, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode realocar mesas, colocar mesas mais distantes uma da outra. Você pode para o seu funcionário usar, né, todos os equipamentos de proteção que os órgãos de saúde recomendam, luvas. Você pode disponibilizar, né, como eu vi aqui um exemplo, e eu já vou trazer de imediato o exemplo do Mercadinho Vila Nova, da minha amiga Beth e do meu amigo Flávio. Eles instalaram uma pia na entrada do mercadinho para que as pessoas possam lavar suas mãos. Então isso foi uma atitude muito boa que realmente gera, além de um efeito muito positivo na audiência deles, nos potenciais clientes deles, eles mostram que eles estão muito atentos às recomendações dos órgãos, das autoridades da saúde. Então faça isso. Se você não tem como colocar um álcool em gel, por exemplo, para os seus clientes, né, fazerem uso, você pode simplesmente ver alguma forma deles lavarem as mãos, já que o seu público, né, precisa se dirigir para o seu restaurante e você de alguma forma não precisou fechá-lo. E se você precisou fechá-lo, você investe em formas diferentes de entrega do seu produto, do seu serviço. Por exemplo, serviço de delivery, né? Então, se você não fazia uso do serviço de delivery, você teve que fechar as portas do seu estabelecimento, insira esse serviço de delivery. Mas é importante também que o seu cliente ou o seu potencial cliente, ele saiba onde te encontrar. Então, por exemplo, não adianta nada você colocar um serviço de delivery se você não tem um canal com que o seu cliente ele possa... Eu vou ler a pergunta de Fagner, só vou concluir esse raciocínio e vou ler a pergunta dela, para a gente socializar.
Então, não adianta nada, por exemplo, você ter um serviço de delivery se o seu potencial cliente ou o seu cliente não sabe que você tem, não sabe como contatar você, não sabe como encontrar você nas mídias digitais, porque esse canal de comunicação digital é fundamental nesse momento. Se você não tem página, por exemplo, no Facebook, chegou a hora de você fazer. Se você não tem perfil no Instagram, chegou a hora de você criar. Claro que o que eu estou dizendo aqui, gente, serve para esse momento de crise, né? Esse momento que o empreendedor ele precisa agir de alguma forma para conseguir passar por isso. Mas o que eu recomendo é um serviço de consultoria mesmo, assim, se você está implantando, né, se você quer implantar um serviço de comunicação digital e marketing bem organizadinho, é importante que você conte com os serviços de alguém que seja da área. Por quê? Porque não é toda rede social que vai servir para você. O seu público às vezes não vai estar em uma rede social que você acredita que esteja. Você tem que ter uma linguagem para comunicar a esse público, não é de toda forma que você vai comunicar, você tem que conhecer quem é seu público, conhecer quem é sua audiência. Então é importante mesmo que vocês contem com o serviço de alguém que tenha um pouco mais de experiência nessa área, para que as estratégias de vocês, as estratégias que sejam estabelecidas, né, entre vocês, seja efetivamente concluída. Fagner disse o seguinte: gostaria de concordar, porém, para quem trabalha com turismo, como na região que eu moro, Pipa, Rio Grande do Norte, se não tem turistas, hotéis, restaurantes, passeios de barcos, lanches e taxistas, não tem trabalho. É nesse momento, Fagner, que você tem que apostar naquilo que você tem de melhor. Por exemplo, se você trabalha com turismo, esse é o momento de você potencializar todas as experiências que você tem com relação ao turismo. Por exemplo, marca uma live com seu público, oferece um produto digital para eles, por exemplo. Marca uma live com eles e você explora todo o potencial que você tem. Você explica para eles tudo que você tem conhecimento sobre turismo, sobre as suas experiências, fala um pouquinho sobre como é Pipa, como é o Rio Grande do Norte. Aproveita esse momento para oferecer a sua audiência ou a sua potencial audiência tudo que você pode fazer, tudo que você pode oferecer de uma forma virtual. Então a minha dica é exatamente você começar a potencializar suas redes digitais, suas redes sociais. Potencializa seu Instagram, potencializa seu Facebook, dá dicas e depois oferece um produto digital. Tentar ver com algum profissional que faz design para ele tentar fazer um e-bookzinho para você e você vender. A gente tem que explorar as potencialidades do digital nesse momento de crise, tá certo? Então a dica que eu dou para você é exatamente essa: começa a trabalhar essa questão do teu posicionamento e oferece um produto e um serviço diferente que as pessoas possam te enxergar, e no futuro, quando tudo isso passar, você vai ter mais audiência, você vai ter um posicionamento formado e você vai ter com certeza fãs e seguidores que vão acreditar nas tuas palavras. Wagner Iris diz o seguinte: ser empreendedor nesse país não é fácil, mas com persistência sempre venceremos. Pois é, Wagner, e nós, enquanto profissionais desta área, estamos aqui exatamente para a gente poder colaborar com vocês, poder construir com vocês. Então é muito importante, gente, nesse momento parar mesmo, planejar, ver de que forma podemos driblar a crise e passar por tudo isso. Outra questão também que eu queria destacar aqui é a reputação da marca e o relacionamento. Gente, uma dica que eu dou se você nunca fez isso, pare agora e faça. Você tem que sentar e você tem que definir o seguinte:
qual é a missão da minha empresa, qual é a missão do meu negócio, quais são os valores que eu emprego no meu negócio, qual é a visão que eu tenho de futuro do meu negócio. Você tem que fazer isso, certo? Porque isso vai determinar como sua marca, como seu serviço se comporta frente às pessoas que se identificam de alguma forma com você. Então, se você nunca fez isso, pare agora e faça. Escreva, pegue um papel, pegue uma caneta, anote bem direitinho qual a minha visão de futuro ao vender esse produto, ao vender esse serviço. Qual a minha missão, quais são os meus valores. Quando você faz isso, você consegue determinar para onde você vai, onde você quer chegar e quais são as ferramentas que você vai precisar usar para chegar até lá, tá bom? Então pare hoje mesmo e faça a missão, a visão e os valores das suas... A missão, a visão e os valores do seu propósito, né? Na sua marca. Eu estava só dando uma olhadinha aqui nos pontos que eu trouxe para vocês, porque eu estou só falando aqui, conversando aleatoriamente e não estou seguindo aqui meus pontos. Então é importante também para que vocês anotem. Eu gostaria de deixar informado, pessoal, que essa live não vai ficar gravada, tá bom? Eu vou excluir assim que a gente terminar, porque eu quero incentivar vocês, estimular vocês a fazerem tudo isso, tá bom? Por conta de vocês. Então essa live ela vai ser excluída assim que a gente terminar. Gente, eu gostaria de dizer o seguinte: você delimitou a visão, a missão e os valores. Agora, depois disso, você vai delimitar quais são as fraquezas do seu negócio, quais são as forças do seu negócio, quais são as oportunidades do seu negócio e quais são as ameaças do seu negócio. Anota aí para você não esquecer. Qual é a força do seu negócio, qual é a fraqueza do seu negócio, qual é a oportunidade do seu negócio e qual é a ameaça do seu negócio. Organize bem direitinho, trace tudo isso. É o momento, quando a gente está agora, né, com o tempo, é o momento da gente fazer tudo isso que a gente não tinha tempo de fazer antes. Então, senta e faz isso. Por quê? Porque ao você traçar tudo isso, você vai conseguir ter uma visão mais realista das coisas. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para analisar, às vezes, por que a gente não chegou ao nosso objetivo. Às vezes a gente coloca na cabeça que o objetivo é lucro, é dinheiro. E, gente, não é só isso. Objetivo de marca, objetivo de quem vende, não é só lucratividade. O objetivo de quem vende tem que ser o quê? Reter clientes. Muito mais do que captar novos clientes, é importante a gente fidelizar os clientes que a gente já tem. Então isso é chamado de retenção. Outra coisa também, às vezes o objetivo da gente não é necessariamente, naquele momento, não deveria necessariamente ser obter lucro. Seria, por exemplo, fazer uma promoção para atrair novos clientes, para fidelizar os clientes que você já tem. Então é importante você traçar os objetivos e organizar isso bem direitinho, porque às vezes não dá tempo no dia a dia, né? Às vezes não dá tempo. É importante você fazer isso agora, para quando a gente voltar dessa crise, a gente voltar reenergizado e pronto para vencer de novo. Quem está conseguindo fazer isso, quem está conseguindo colocar tudo isso em prática, vai voltar da crise muito mais fortalecido, muito mais pronto para encarar o mercado. Então, tá certo, gente? Primeira coisa, de novo, criar canais de comunicação digital para os seus clientes. Anotem aí, criar canais de comunicação digital para os seus clientes. Se você não tem um WhatsApp, procura obter de alguma forma, que é para as pessoas conseguirem entrar em contato com você. Se você não tem uma página no Instagram, cria uma página no Instagram. Se você não tem no Facebook uma página, cria também no Facebook.
Coloca lá as informaçõezinhas, como o cliente pode conseguir encontrar você. Coloca seu endereço, coloca seu telefone, coloca as informações que você acha que são pertinentes nesse momento, certo? Reter clientes é fundamental. Conquistar novos clientes é muito bom, mas reter, ou seja, fidelizar aqueles que já são seus clientes é muito importante também. Estudar. Aproveitar esse momento para estudar. Eu sei que a todo instante a gente é bombardeado de informações, às vezes verdadeiras, às vezes falsas, mas a todo instante chegam informações para a gente de vários canais. Então, filtra essas informações, as que são mais importantes, o resto deixa de lado e vai estudar. Estuda as empresas, estuda as startups. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, anota aí e procura depois no Google sobre essa palavra startup. Startups em geral são empresas que já nasceram digitais, ou seja, elas já têm uma visão digital das coisas, já atuam no digital. Então é bom a gente aprender com as startups, porque a gente pode trazer para o nosso negócio aquilo que já vem dando certo com outras empresas. Então, estuda as startups, filtra aquelas notícias que são importantes, o resto deixa para lá e vai estudar as startups, certo? Estuda as estratégias das startups, como elas fazem. Tem startup de tudo, de vendas, de tecnologia, de tudo, certo? Estuda as startups. Vamos ver aqui mais. Lembre de potencializar ainda mais sua atuação no digital. Agora é o momento de você fazer o quê? Readaptar, remodelar todo o seu negócio. Veja o que estava dando certo. O que estava dando certo, continua, né? O que não estava dando certo, você readapta, você reorganiza. E com certeza aí você vai ser protagonista de vários negócios bacanas. Olha só, quem está acompanhando a gente é Zé Capela, nosso vice-prefeito. Muito obrigada, Zé, pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui dando as dicas, né, já para os empreendedores, o que eles podem fazer nesse momento. Ampliar a visibilidade da sua marca, buscar na sua rede contato de audiências. Falando agora de um modo geral, porque tem gente de várias regiões me assistindo, tem gente que empreende de alguma forma, tem empresa grande, tem empresa pequena, que empreende de alguma forma, ou que pensa em empreender após, né, ver como está sendo os desdobramentos da comunicação digital. Então veja só, é importante fazer parcerias, minha gente. Ontem a gente falou na live sobre influenciadores digitais. Todos nós somos influenciadores de alguma forma, só que com o digital, a figura do influenciador, ela ficou muito mais forte, ela ganhou muito mais ênfase. Então, influenciador nada mais é do que aquela pessoa que exerce algum grau de influência na vida ou na decisão de compra de outra pessoa. Laura, você pode me perguntar, você pode estar pensando aí, Laura, tudo bem, influenciador o Whindersson Nunes, aquele povo, Carlinhos Maia, não sei o quê. Eles são um grau de influenciadores, mas às vezes até seu vizinho é um influenciador da sua marca. Por quê? Porque o boca a boca, o velho boca a boca ainda funciona. Então a gente tem que entender que no ambiente digital essas figuras se potencializaram, mas influenciadores somos todos nós que exercemos algum grau de influência na vida de alguém. Então é importante a gente ter um contato muito íntimo com alguém que pode influenciar. Olha, Geraldo Moura, meu amigo Geraldo, ele estuda comigo a especialização em comunicação digital e marketing de dados, de Santa Cruz de Capibaribe. Muito obrigada pelo carinho da audiência, Geraldo. Então, os influenciadores digitais são exatamente essas pessoas que exercem algum grau de influência, especialmente na decisão de compra de alguém. Então, a gente manter parcerias com essas pessoas é muito importante. Não necessariamente
o número de seguidores que a pessoa tem, por exemplo, numa rede social, vai determinar o grau de influência que ela pode exercer sobre o seu potencial consumidor. Por quê? Porque tudo tem que estar alinhado de acordo com os interesses da sua empresa. Às vezes o influenciador tem um número gigantesco de seguidores, mas ele não comunica o que sua marca comunica. Às vezes ele, por exemplo, também ele tem especialidade em um nicho, vamos dizer assim, em humor, e sua marca, ela não é para seguir humor. Sua marca, por exemplo, ela é uma marca que trabalha a questão das famílias, a questão da figura do pai, da figura da mãe. Então, como é que você vai, por exemplo, escolher um seguidor só porque ele tem um número grande escolher um influenciador, perdão, porque ele tem um número grande de seguidores, mas que ele não comunica para o seu público não tem nada a ver com ele. Então, você, por exemplo, forma parceria com alguém que tem alguma familiaridade com aquilo que você oferece. Minha prima Mel de Santos acabou de entrar. Que você oferece para vocês formarem o quê? Parcerias. E aí ele ser o advogado da sua marca. Ele fazer o boca a boca, ele incentivar pessoas a comprarem. Pensem comigo. É mais fácil você comprar alguma marca, depois de você ouvir comentários positivos a respeito daquela marca de quem já fez uso, ou você comprar aleatório, ou você comprar de alguém que fez um comentário negativo. É melhor a gente comprar algo de alguém que já fez uso e que comentou positivamente do que a gente dar um tiro no escuro, né? Então, é exatamente a função das pessoas que advogam de alguma forma pela nossa marca. Então, é sempre muito importante a gente ter aí contato com alguém que possa influenciar positivamente outra pessoa, especialmente quando nós falamos de comprar. Eu vou só dar um exemplo, espero que a pessoa, que eu acho que não está assistindo nesse momento, mas eu fui em um estabelecimento aqui em Mogeiro, né, na minha cidade, para quem é de fora, está assistindo essa live que é de fora, eu fui em um estabelecimento aqui na minha cidade, de gênero alimentício, e eu fui fazer um lanche lá. Quando eu cheguei lá, quando me serviram o lanche, o prato que veio estava assim, meio sujo. A palavra é essa, meio sujo. Eu olhei assim, me senti desconfortável, comi, mas a experiência não foi boa e eu não pretendo voltar nesse local. Por quê, gente? Porque a comida poderia estar excelente, o serviço poderia ser muito bom, mas a experiência que eu tive foi negativa e eu não pretendo voltar lá porque eu não quero passar por essa mesma experiência negativa outra vez. Mesmo que tenha melhorado, mas ficou dentro de mim, ficou guardado lá em alguma parte da minha mente essa experiência negativa que eu tive. Então é muito importante a gente oferecer experiências positivas para o nosso cliente, porque quando ele for fazer o famoso boca a boca, ele só vai ter perspectivas positivas para falar da sua marca, para falar do seu serviço. Então lembre-se sempre, o seu influenciador, aquela pessoa que exerce algum tipo de influência na decisão de compra de outra pessoa, é o advogado do seu produto, é o advogado do seu serviço, é o advogado da sua marca. Então, se ele tiver experiências positivas, se você conseguir passar experiências positivas para ele, ele vai passar experiências positivas para todas as pessoas, né, ao seu redor. E a gente tem que entender que as redes estão aí para isso. Né? As redes sociais, na verdade, esse conceito de rede social, ele sempre existiu desde os primórdios. Porque rede social é exatamente você se socializar e você conseguir se relacionar com várias pessoas, né? Ter um relacionamento com várias pessoas, é uma rede de relacionamento. Isso sempre existiu, o homem sempre precisou se relacionar para poder viver em sociedade. Só que com o digital,
essa questão de redes sociais, ela ficou muito mais intensa. Então a gente conseguiu fazer fluxos de redes no ambiente digital muito maiores do que a gente fazia antes da popularização das redes sociais, né? Então é importante que a gente tenha em mente que nós estamos inseridos em uma rede social onde o comentário das pessoas é veiculado a todo instante e a gente não tem controle sobre isso. Se uma pessoa, pronto, como Natália Santos falou, a primeira impressão marca muito, exatamente. A primeira impressão é, sem dúvidas, aquilo que você vai deixar de bom para o seu cliente, para a pessoa que, né, pode ser seu cliente ou pode ser no futuro seu cliente. Então, como eu estava falando das redes sociais, é muito importante a gente ter cuidado com isso, porque qualquer comentário que cai na rede social, a gente não tem mais controle sobre isso. A gente não sabe mais para onde vai, porque a rede é infinita, as conexões, os nós da rede são muito grandes, as conexões são muito grandes. Então imagina, várias pessoas falando mal da sua marca, várias pessoas falando mal do seu serviço na rede social, você não tem controle, e aí vai virar o quê? Uma onda, né? Vai virar uma onda, uma bola de neve, vai ser bem mais complicado. Então por isso que planejar é importante, traçar estratégias é importante. Usar a razão em detrimento da emoção, nesses casos, é muito importante. Tá certo, gente? Vamos ver aqui mais alguma dica que eu trouxe para vocês. Criar lista de contatos da sua audiência, né? Das pessoas que são seus... Silvio Ludovico tá acompanhando a gente. Boa noite, Silvio. Obrigada pela participação. Então é importante, gente. Vou voltar aqui. Sim, é importante a gente ter um contato com quem já é nosso cliente. Às vezes a gente conhece nosso cliente, a gente conhece as pessoas que compram ou compraram da gente, mas a gente não tem o telefone dela, não sabe onde ela mora, não sabe de nada. Então isso é muito ruim. Imagina se quando você está lá na sua casa, né, de alguma forma ou de outra, a empresa lembra de você, a empresa manda uma mensagenzinha no seu aniversário. E isso não gera custo nenhum, só é você fazer o seguinte, por exemplo, faz uma espécie de cadastro de todos os seus clientes e aí serve para, no caso aqui da pergunta que eu recebi do salão de beleza, né? Então, todo mundo que vai no seu salão de beleza, por exemplo, pega o endereço dele, ou da rede social dele, do Facebook, do Instagram dele, se for possível, pega o WhatsApp dele, faz uma planilhazinha organizadinha, põe o nome dele, a data de nascimento, o WhatsApp, e você vê, dependendo do seu fluxo de clientes, se for pouco, né, é importante a gente ter esses contatos. Se for pouco, manda uma mensagenzinha no aniversário dele, ou envia algum postzinho para ele no dia, se tiver alguma promoção na sua loja, algum serviço, manda para aquele que já é seu cliente, porque aí ele já vai saber, por exemplo, quem poderia gostar daquilo e ele já vai compartilhar com alguém. É muito mais fácil se por exemplo, o seu cliente já conhece o seu potencial público, né? As pessoas que, por exemplo, esse cliente, ele separa as pessoas que na visão dele poderiam gostar do seu serviço, do seu produto, e ele mesmo vai fazer essa divulgação. Então você tendo esse contato bem organizadinho, mantendo essa aproximação com as pessoas que já são suas clientes é fundamental. Se você ainda não fez isso, aproveite para fazer, especialmente você que tem um negócio pequeno, uma lojinha pequena, um serviço pequeno, pega as informações dos seus clientes e não deixa de mandar uma mensagem de aniversário para ela, né? Manda um postzinho para ela quando você achar que é de interesse dela, porque aí ela vai advogar por você e pela sua marca, tá bom? É importante também, pessoal, a questão
ofertas, né? Eu sei que nós estamos vivendo esse momento de crise, mas eu não falo necessariamente em oferta que vá demandar, por exemplo, um custo seu. Oferta não necessariamente é promoção, não necessariamente você vai fazer uma promoção, mas você vai dizer, por exemplo, assim, vamos dizer assim, você vende lanche, né? Você vende algum tipo de lanche, você percebeu que nesse período de crise, de quarentena, porque as pessoas estão um pouco mais seguras financeiramente, porque não sabem o que vai acontecer daqui a uma hora ou amanhã. Então, se você vende lanche em casa e você percebeu que os seus clientes não estão mais consumindo como eles consumiam antes, o que é que você pode fazer? Você pode, de repente, criar uma oferta. Né? Você pode dizer, criar uma oferta que seja interessante e que não mexa no seu orçamento. Você pode dizer assim, por exemplo, na compra se você indicar uma pessoa para comprar o lanche a mim, você ganha, entrega grátis, ou você ganha alguma coisa nesse sentido que não atrapalhe seu orçamento, mas que ao mesmo tempo você não perca, né, seus clientes, ou não perca de vender. Então é importante fazer isso, fazer algum tipo de oferta para o seu cliente, especialmente nesse momento, tá certo? E ressaltando aqui, oferta não necessariamente é para você fazer algo extraordinário, não, fazer algo que você veja que dá para fazer e que você veja que com aquilo ali você pode conseguir, né, vender, ou como você vendia antes da crise, ou pelo menos para não zerar de vez, né? Gente, 8 horas e 52 minutos agora, eu comecei, né? O hábito de dizer nós, por causa do Jornal na Semana. Então, eu comecei 8 horas em ponto. São 8 horas e 52 minutos, 9 horas a gente encerra, tá bom? Gostaria já de dizer que essa live não ficará gravada, é só mesmo para vocês anotarem tudinho que eu fui dizendo aí, para que vocês consigam colocar em prática. Tá bom? Vamos pegar aqui mais alguma dica que eu possa passar para vocês, que eu anotei aqui na minha colinha. Acho que todo mundo tá gostando da live, né, pessoal? Quem não acompanhou a minha ontem no Instagram, eu falei um pouquinho sobre influenciadores digitais, né? Como os influenciadores digitais, eles podem te ajudar nesse momento. Foi um bate-papo muito bacana com meus amigos de Patos, Epitácio Germano, que é jornalista, trabalhou no Jornal da Paraíba, trabalhou na Prefeitura Municipal de Patos, na Câmara Municipal de Patos, na Rádio Itatiunga de Patos, todo mundo ali do sertão, e agora ele está indo para uma rádio nova e Deus abençoe a vida dele. Também Rafaela Gomes, que foi repórter do Correio da Paraíba, foi repórter da TV Paraíba, afiliada à Rede Globo, e agora está trabalhando no Patos Shopping. Então, são os meus amigos ali daquela região do sertão e Alto Sertão, que a gente trouxe bastante coisa bacana para conversar com todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar com vocês. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que todos tenham gostado muito e tenham aprendido bastante. Então vamos fazer aqui uma revisão, né? Uma revisão geral de tudo que a gente conversou hoje, nesta noite de sábado. Gostaria de agradecer já, antes da gente iniciar a revisão, a vocês que estão aqui e que não estão assistindo a live de Gustavo Lima, porque ele está fazendo também aqui no Facebook. Então, já que a gente está terminando agora, depois vocês podem assistir a live de Gustavo Lima, para quem for de interesse. Gente, eu gostaria de pedir para vocês também, quem tem Instagram e não me segue, meu Instagram é @lauraandradec, certo? Laura Andradec no Instagram. Quem não me segue, lá eu tenho
eu falo bastante, né, da minha vida pessoal, do meu dia a dia. Lá eu faço bastantes stories e eu acho que é importante para vocês. Quem tem Instagram e não me segue, Laura Andradec, C de Cabral, Laura Andradec. Então vamos fazer aqui Natália Santos, ó, por mais lives assim, em busca de conhecimentos. Pois é, Natália, eu vou avaliar essa possibilidade da gente voltar aqui mais vezes e conversar com vocês. Então, vamos para o resumão, né? Resumão da noite. Primeiro, pessoal, a gente falou sobre a importância econômica da China para o mercado mundial. A China é uma grande potência econômica, ela que manda para o Brasil, exporta para o Brasil, por exemplo, chips, pedaços de componentes que fazem... Olha, meu amigo Zé Capelaes dizendo que já me vê como uma consultora. Pois é, vou analisar a possibilidade, né, Zé? Agradeço pelo carinho de sempre. Então vamos lá, a China ela exporta muitos os componentes que fazem celular, aparelhos da linha branca, linha marrom. A China ela desde a epidemia, de uma epidemia que teve lá em 2003, se eu não me engano, que o PIB mundial, né, a participação da China no PIB mundial, ela subiu de 4% para 16%, olha a diferença. Então é muito importante a gente ver que a participação da China no cenário econômico mundial é grandioso. Então tudo que acontece lá afeta diretamente o mundo inteiro. Então isso a gente conseguiu já de início ver, né, que essa questão da pandemia afetando lá, afeta aqui. E a gente também, oferece, né, a gente vende, o Brasil vende para a China minério de ferro, petróleo, carnes, vende soja. Então a gente também teve um pouco já de dificuldade com relação a isso. A pandemia ela se iniciou lá e se espalhou para vários países do mundo inteiro. O primeiro caso aqui no Brasil registrado foi em fevereiro, um senhor de 61 anos, mas graças a Deus ele já foi curado, né? Nós, infelizmente, tivemos que ficar em quarentena, infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Porque a importância de termos um governo atento a essa questão de fazer o isolamento social mesmo, que é para a gente conseguir vencer. Não sei se vocês viram, mas muitas, por exemplo, cidades que não fizeram isolamento social em outros países, como Milão, se arrependeram porque disseram que foi catastrófico. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa, invista na comunicação digital, invista se insira, né, nesses ambientes digitais, nessas plataformas. Se você não tem um canal de WhatsApp, crie. Se você não tem um perfil no Instagram, crie. Se você não tem uma página no Facebook, crie. Outra coisa, o momento agora é da gente formar parcerias, até com quem a gente determina como nossos concorrentes. O momento agora é de ser solidários, o momento agora é de ajudar uns aos outros e, sobretudo, se resguardar para aqueles que podem. Para os que não podem, a gente entende, mas tem que tomar todos os cuidados básicos, lavar sempre as mãos, tudo isso que vocês já sabem, né? Os meios de comunicação já dizem, usar sempre luvas, né? Ter sempre esse cuidado para aqueles que não podem ficar em quarentena. Então, no mais, esse é o momento de vocês estudarem as melhores estratégias, estudarem algo que vocês não têm conhecimento, não vão absorvendo todas as informações que lhes são passadas, porque isso mexe muito com o nosso emocional. Tem muitas notícias falsas, as fake news, tem muitos perfis não confiáveis. Então, se você receber alguma notícia, é importante você ver de que fonte vem aquela notícia, não espalhar para outras pessoas sem ter, né, o conhecimento prévio se aquilo é verdade ou não é verdade. Então é importante ter esse cuidado também, não espalhar, filtrar sempre aquilo que você vai trazer para a sua vida.
deixar para lá, deixar de lado aquilo que não acrescenta. Aproveitar esse momento para conviver mais com os filhos de vocês, com as pais de vocês, né? Fazer brincadeiras que dão para fazer dentro de casa, por exemplo, para quem tem filho. Então faz uma amarelinha no chão, desenha uma amarelinha no chão, vai brincar de amarelinha com seu filho, faz desenhos e pede para ele pintar dentro de casa. Também tira um pouquinho essa parte de tecnologias digitais para os filhos de vocês, né? Façam atividades que dá para fazer sem o uso dessas tecnologias. Tecnologia deixa só para o papai e para a mamãe que precisa ganhar dinheiro para fazer isso, para passar por essa crise. No mais, trabalhem com os filhos de vocês, essa questão desse momento tão íntimo que vocês estão tendo a oportunidade agora, para quem está tendo. Não fiquem o dia inteiro focado nas notícias que vêm de todos os lados. Aproveitem para estudar, se qualificar. Tem muitas empresas aí oferecendo cursos online gratuitos. Procurem na internet, procurem no Google e aproveitem esse momento para passar por ele da melhor forma, porque vai passar e nós estaremos juntos para vibrar e torcer de alegria quando todos nós vencermos esse momento de crise, né, esse momento de pandemia. Tá certo, gente? No mais, eu agradeço pela participação de todos, por deixarem, né, um pouquinho do tempo de vocês de lado para ouvir minhas palavras. Espero que tenha enriquecido de alguma forma ou de outra, E se eu tiver a oportunidade, voltarei aqui mais vezes para a gente conversar de novo e a gente bater um papinho sobre esses assuntos que são tão importantes e tão indispensáveis, especialmente nesse momento. Tá certo? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele permitir.